Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Ainda no módulo de rede pública de telefonia comutada, nós falaremos um pouco a respeito do sistema de telefonia móvel. Aqui nós entenderemos quais são as gerações que já passaram, as gerações que estão passando e as gerações que ainda estão por vir. Bom, atualmente a telefonia sem fio possibilita que os usuários utilizem seu aparelho celular praticamente de qualquer lugar. Além dos serviços de voz, o sistema de telefonia móvel também fornece serviços de dados, permitindo o acesso à internet pelo celular. O sistema de telefonia móvel percorreu por 3 gerações que foram voz analógica, voz digital e dados. Foram as 3 primeiras gerações que nós tínhamos. Bom, então, de uma certa forma, o que é o sistema de telefonia móvel? O sistema de telefonia móvel é, na verdade, a tecnologia que possibilita que os nossos aparelhos celulares, nossos smartphones atualmente, consiga, de certa forma, ter uma comunicação de qualquer local, ou seja, ter determinados sinais, não apenas para ligação, mas como o texto menciona também, ter acesso à internet. E tudo isso se deu graças a essas 3 gerações que nós vamos ver até então. Bom, a primeira geração foi a voz analógica. O que se usava na voz analógica? Vamos lá. Existia um sistema chamado AMPS. Que significava o AMPS? Advanced Mobile Phone System. Ele foi criado pela Bell Labs, era uma empresa, e foi instalado nos Estados Unidos em 1982 e foi a primeira geração de sistema de telefonia móvel disponível no mundo inteiro. Esse sistema utilizava apenas sistemas analógicos e foi responsável pela criação da estrutura e das funcionalidades básicas de telefonia móvel. Então aqui nós entendemos que a partir da voz analógica é que teve-se a estrutura, o início, a lapidação da estrutura que nós temos até então. Esse sistema foi padronizado pela EIA 553, servindo como padrão para outros sistemas analógicos em outros países. Nos sistemas de telefonia móvel, cada região geográfica é dividida em células e é por isso que os aparelhos são conhecidos como telefones celulares. No sistema AMPS, as células possuem de 10 a 20 km e utilizam algum conjunto de frequência não utilizado pelas células vizinhas, claro, para não dar interferência até então. A utilização de células pequenas e a reutilização de frequências de transmissão em células vizinhas não adjacentes garante uma maior capacidade para o sistema. A ideia de reutilizar as frequências pode ser visualizada na ilustração a seguir. Então, como o texto menciona, olha só, vamos ter aqui uma ilustração mais ou menos falando o que o texto quer nos dizer. Então, o texto nos diz que cada célula é dividida por estados e existe determinadas frequências. Então, nós temos aqui um conjunto que é uma espécie de colmeia, e se vocês observarem, todas elas têm aqui determinadas letras, e todas elas são iguais entre A, B, C, D, E, F e G. E para todas elas se repetem exatamente da mesma forma, beleza? Se nós voltarmos no texto anterior, ele diz que a utilização das células permite com que cada região geográfica tenha determinadas divisões e por isso os aparelhos funcionam sem ter quaisquer tipos de interferência. Então aqui, todos os conjuntos de células têm uma frequência específica. Então imagina que a letra A é uma determinada frequência e ela está numa região A. A célula B é uma segunda frequência e ela está numa região B. E a célula C, uma célula também que tem uma determinada frequência e ela está localizada na região geográfica C. E assim sucessivamente para todas as outras letras. Observa que todas elas estão lado a lado, todas elas são vizinhas. Porém, cada uma delas recebe um tipo de frequência, um tipo de codificação, para não haver interferências quando houver ligações
ou quando houver aparelhos entre regiões, beleza? E aí o que é interessante ressaltar? Observa que ao lado direito nós temos também uma outra colmeia, porém diferente da anterior, que é a do nosso lado esquerdo, nós temos no centro outras colmeias também. Isso daqui chama-se subdivisão de colmeias. Então olha só, aqui a parte final do texto, ele diz que a utilização de células pequenas e a reutilização de frequências de transmissão em células vizinhas não adjacentes garante uma maior capacidade para o sistema. Então, aqui o que está sendo feito ao lado direito é a reutilização das células anteriores. Então, aqui está sendo feito um aproveitamento, beleza? Dando continuidade, olha só. A imagem da esquerda mostra as células agrupadas em setores com 7 células. Cada célula possui uma frequência que se repete apenas em células de outro sensor para evitar a interferência, que foi o que eu comentei anteriormente. Já a imagem da direita mostra uma célula subdividida em microcélulas devido à existência de muitos usuários. E olha só, essa subdivisão permite uma maior reutilização de frequências. Então aqui é dito que, por ter muitos usuários, houve uma subdivisão para a reutilização dessas células para um melhor aproveitamento, beleza? Então aqui foi a nossa primeira geração, que foi através da voz analógica. A segunda geração do sistema de telefonia móvel foi a voz digital. Assim como a primeira geração, na segunda geração também não havia padronização. Nessa geração são utilizados 4 tecnologias. Então, diferente da anterior, aqui na segunda geração, que já foi com a voz digital, nós tínhamos 4 tipos de tecnologias disponíveis, que seria a DAMPS, a GSM, a CDMA e a PDC. Começando de trás para frente, a PDC, que seria a Personal Communication Service, ela é utilizada, ou foi pelo menos utilizada, apenas no Japão. Esse sistema é uma modificação do sistema DAMPS, que nós vamos ver em breve, para ser compatível com o sistema analógico japonês de primeira geração. Então o Japão ele fez aqui uma certa integração, por bem dizer, para que esse tipo de sistema ele tivesse uma compatibilidade com o sistema de primeira geração que eles possuíam. Agora falando sobre o DAMPS, que é a Digital Advanced Mobile Phone System. Ela seria a versão digital do AMPS. Esses dois sistemas funcionam juntos, possibilitando que os aparelhos celulares das duas gerações funcionem na mesma célula. Então aqui esse tipo de sistema ele surgiu para de certa forma ter um reaproveitamento da geração anterior. Olha só, no sistema DAMPS, o sinal de voz é captado pelo microfone do aparelho celular, digitalizado e compactado. A compactação é feita no próprio telefone, com o objetivo de reduzir a quantidade de bits transmitidos, ou seja, para a transferência ficar menor, mais leve e com certeza mais rápida, tá bom? A digitalização e a compactação dos dados possibilitam que 3 usuários do sistema DAMPS possam compartilhar um único par de frequências por meio de multiplexação por divisão de tempo. Então aqui entra um conceito que nós vimos na aula anterior sobre a divisão de tempo, onde cada envio tem ali a sua frequência, o seu time, né? O seu tempo para envio e recebimento. Bom, enquanto o sistema DAMPS é utilizado nos Estados Unidos e no Canadá, os demais países utilizam o sistema GSM, que seria o sistema global, Global System for Mobile Communications. Então, nós percebemos que, até então, o Japão utiliza uma determinada tecnologia, ou pelo menos utilizava uma determinada tecnologia específica. Já o caso dos Estados Unidos e do Canadá utilizava uma outra, e todo o restante do mundo utilizava-se o nosso GSM, que seria o nosso Global System for Mobile Communications.
Bom, esse sistema ele utiliza dois conjuntos de frequência. Um que vai de 890 a 915 MHz, utilizado para transmissões do terminal, e outro que vai de 935 a 960 MHz para a transmissão de rede. Então, nós temos aqui divisões para dois tipos de envio, para dois tipos de comunicação. Um, no caso, para transmissões de terminais e outro para transmissões de rede. Para administrar as frequências do GSM, utiliza-se duas técnicas. Então, olha só. O TDMA, que é o Time Division Multiple Axis, e o FDMA, que é a Frequency Division Multiple Axis. Enquanto o FDMA divide as frequências utilizadas para a transmissão do terminal em 124 canais, e cada um desses canais com 200 kHz ou 200 de largura e 200 kbps de capacidade de transmissão, o TDMA divide uma ou mais dessas frequências em 8 espaços de tempo, que são chamados de time slots, sendo utilizados pelo terminal para a recepção e outro para a emissão. Então, olha só os tipos de divisões que existem na tecnologia GSM. Então, dentro da tecnologia GSM, que é uma das 4 tecnologias digitais que surgiram, tem duas técnicas que é propícia a ser usada dentro da GSM, que é o TDMA e o FDMA. E aqui está dizendo que o FDMA faz divisões de frequências e ele faz divisões por canais, por larguras, por kbps, para capacidades de transmissão. Já o TDMA, ele faz a divisão dessas frequências em 8 espaços de tempos que são chamados de time slots. E aí eles são utilizados pelo terminal para recepção e outro para emissão. E por fim nós temos o outro sistema, o outro tipo de tecnologia, que é o CDMA, que é o Code Division Multiple Axis. Ele funciona de maneira diferente do GSM, que é o que nós vimos anteriormente. Ao invés de dividir a faixa de frequência em canais estreitos, o CDMA possibilita que cada estação utilize uma faixa de frequência. As transmissões simultâneas são separadas devido à teoria de codificação, onde cada estação possui um código composto por meio de um determinado número de bits exclusivo. Esse sistema é a base do sistema móveis de terceira geração. Então, através do CDMA, nós entendemos que ele foi a base para que surgisse o terceiro tipo de geração, pelo qual nós já passamos. Se nós voltarmos aqui anteriormente, nós vamos entender que é a voz digital e dados. Então, com base no que nós acabamos de ler aqui, nós entendemos que o CDMA ele foi a base para que surgisse essa terceira geração, que é a voz digital e dados, que é o que nós vamos ver até então. Vamos lá, falando da terceira geração, voz e dados digitais. A terceira geração do sistema de telefonia móvel, também conhecida como 3G, é baseado no projeto IMT-2000, que é da International Mobile Telecommunications, criado pela ITU, que é a International Telecommunications Union. Bom, a rede 3G ela deveria oferecer os seguintes serviços. Primeiro seria a transmissão de voz de alta qualidade, coisa que nós não tínhamos nas duas primeiras gerações. Segundo, acesso à internet. Então aqui nós já conseguíamos usar pacotes para fazer acessos, no caso, não apenas de mandar SMS, mas acessar sites de busca. Na época era muito utilizado tanto o Google quanto o Yahoo. Serviços de mensageria, que é como eu comentei, seria ali os SMS disponibilizados pelas operadoras. E suporte de multimídia, que para alguns casos, muito tempo depois, surgiu a possibilidade de fazer envios de pacotes multimídia. Envolvem vídeos, áudios e etc. As tecnologias 3G oferecem serviços de dados de voz digital para longas distâncias com taxas de 5 a 10 megabits por segundo. Há duas tecnologias principais no 3G. Então, dentro da tecnologia 3G, na nossa terceira geração, tínhamos aí duas tecnologias fundamentais. Uma era a WCDMA,
que, como eu comentei, antes de virar WCDMA, ela era apenas CDMA. E foi o dito no texto anterior que ela foi uma das bases para ser criado a 3G, beleza? Então a WCDMA, que seria a Wideband CDMA, era um sistema que funcionava em largura de banda de 5 MHz e foi projetado para trabalhar junto com redes GSM, que era a rede global que nós vimos anteriormente. Essa tecnologia possibilita que um chamador saia de uma célula WCDMA entre uma célula GSM sem perder a chamada. Na União Europeia, essa tecnologia recebeu o nome de UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Então aqui, olha só, uma das tecnologias principais dentro do 3G permitia que usasse, na verdade, dois tipos de técnicas, que seria uma para fazer a saída do chamador de células da WCDMA entre uma célula GSM, que é uma global, sem que a chamada fosse perdida. Então aqui nós conseguíamos, por exemplo, receber mais de uma chamada, conseguíamos enviar e receber SMS, por exemplo, sem que a chamada caísse, sem que a ligação fosse perdida, através dessa tecnologia que todos esses conceitos, essas amarrações, elas começaram a surgir. E a segunda tecnologia foi a CDMA 2000. Foi desenvolvido pela Qualcomm e também possui uma largura de banda de 5 MHz. Esse sistema se difere do WCDMA, que é o que nós vimos anteriormente, por inserir uma diferente taxa de chips, um diferente período de quadro e um desses destinos o modo de fazer a sincronização. Bom, galera, então de certa forma o que nós conseguimos entender entre essas três gerações que já passaram? Nós conseguimos entender que, obviamente, entre elas, uma sempre foi a base para que uma outra surgisse ou para que uma outra evoluísse, como foi o caso da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, beleza? E que todas elas, apesar de terem gerações diferentes, né? Todas elas têm o mesmo princípio, a mesma base, a mesma lapidação e muitas delas utilizou-se por um bom período de tempo os mesmos tipos de técnicas e de tecnologias, beleza? Bom, nós sabemos que o 3G hoje em dia já é ultrapassado, mas eu resolvi colocar aqui dentro do conteúdo, dentro do curso, para nós termos uma visão ampla, né, de onde veio e para onde nós estamos indo. Nós sabemos que atualmente existe o 4G, é o que nós vamos estudar na próxima aula, e que também futuramente o 5G vai ser implantado. Nós vamos entender também quando ele começou a ser implantado no Brasil, até quando ele vai ser implantado 100% e todas as outras possibilidades e recursos que ele oferece também. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido. Fica com Deus e até breve.